Me chamo Leonardo Mendes, sou técnico de segurança do trabalho, engenheiro ambiental e pós-graduando em engenharia de segurança do trabalho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre taxa de frequência e taxa de gravidade. É um assunto que eu venho reparando aí muitas dúvidas para as pessoas que estão cursando, que estão fazendo o curso de técnico de segurança do trabalho. Então, pensando nisso, eu fiz esse vídeo aqui, criei esse vídeo para poder ajudá-los um pouquinho a entender melhor os conceitos e os cálculos, de taxa de frequência e de taxa de qualidade. Bom, mas primeiro, para a gente começar a falar sobre essas taxas, essa definição aqui a gente tem que ter bem registrada em nossa cabeça, O que é acidente de trabalho? Bom, segundo o artigo 19 da Lei 32.13, acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Bom, então pela lei, essa é aí a representação, a definição do que é acidente do trabalho. A gente tem que ter esse tema, essa definição bem registrada aí em nossa cabeça. Bom, lesão corporal, o que é isso? Nada mais é que o resultado bem sucedido de qualquer agressão ao corpo. Então o colaborador estava mexendo com uma ferramenta, cortou o dedo, qualquer tipo de lesão, ela entra aqui nessa classificação de lesão corporal, tá? Então reparem aqui, que provoca lesão corporal ou perturbação funcional. Seguindo agora, vamos ver o que é a definição de perturbação funcional. Bom, é o prejuízo do funcionamento de qualquer parte do corpo, órgão ou sentido. Então, um exemplo, o colaborador ele teve perda auditiva induzida pelo ruído, comprovado que foi adquirido através da sua exposição no trabalho. Isso nada mais é que uma perturbação funcional e também é classificado como acidente do trabalho, tá, pessoal? Então fique atento a essas duas definições aqui: lesão corporal e perturbação funcional. Uma vez ocorrida, que seja dentro do ambiente de trabalho, ela é considerada, registrada como acidente do trabalho. Bom, vocês vão reparar que algumas vezes surgem algumas duvidazinhas, Essa ocorrência aqui, ela é acidente do trabalho? Então eu deixei aqui registrado, você que não conhece essa NBR, tá, gente? NBR 14280, vocês precisam conhecer, tá? Essa NBR, ela trata sobre o cadastro de acidente do trabalho, procedimento e classificação, tá? Então surgiu uma dúvida, houve uma agressão dentro do trabalho, uma briga entre dois colaboradores, onde houve lesão corporal. Isso é considerado como acidente do trabalho? Isso é sim considerado. Mas como que eu sei? É onde você pode saber. Você vem aqui nessa NBR 14280, que tem todas as definições para você, ok? Então você que não tem, procura ela aí, dá uma lida, porque ela é importantíssima. Bom, o que as taxas de frequência e de gravidade têm relação com a gestão em SMS? Bom, uma coisa que vocês têm que ter em mente, pessoal, é que um dos principais indicadores onde as empresas são avaliadas é com relação à taxa de frequência e taxa de gravidade. Claro que a taxa de gravidade e a taxa de frequência, o ideal é que essa taxa seja zero, A nossa meta, o nosso princípio é a busca do zero acidente, Não tem como a gente fazer um planejamento no ano
chegar e pensar da seguinte forma: ah, esse ano aqui eu vou permitir que tenham até 2 acidentes. É inadmissível esse pensamento. Nós, como prevencionistas, devemos buscar sempre o 0 acidente como meta. Porém, uma vez que o acidente aconteça, você vai ter uma taxa de frequência, e se esse acidente for com afastamento, você terá uma taxa de gravidade. Ok? Então, isso é um dos principais requisitos indicadores de ICMS que é analisado. Um exemplo: sua empresa vai participar de uma licitação para um novo cliente. Uma das principais coisas que o seu cliente vai olhar, né, para a sua empresa são essas 2 taxas e a sua relação ano a ano, tá? Então, para vocês terem aí uma noção de como é importante ter essas taxas dentro do padrão e saber calculá-las, ok? Bom, pessoal, taxa de frequência nada mais é que o número de acidentados por milhão de horas de exposição ao risco em determinado período. Essa taxa é expressa e calculada pela seguinte forma: F é igual a N vezes 1 milhão dividido por H, onde F é a taxa de frequência que nós queremos descobrir, ok? N é o número de acidentados. Então, quanto de acidente você teve naquele mês, você vai colocar ali na fórmula onde está o número N. E H nada mais é que o homem horas exposta ou trabalhada, tá? Homens horas de exposição ao risco. Muito simples essa formulazinha aqui. Vamos ver um exemplo mais para frente para que a gente consiga entender melhor. Bom, a taxa de frequência ela é uma estimativa que pode dar ótimos parâmetros da eficiência ou ineficiência da gestão de segurança e saúde do trabalho da empresa, se feita com regularidade. É uma ótima possibilidade de avaliar a eficácia do trabalho de segurança da empresa, tá? Vocês vão perceber que muitas das vezes, por mais que a gente dê treinamento, faça um ambiente de trabalho mais seguro possível, que você tenha a melhor equipe de segurança possível, mesmo assim os acidentes tendem a acontecer, né? Porque muitos deles é relacionado ao fator humano, principalmente ao fator de atos inseguros, certo? Porém, existem limites aceitáveis para essas taxas de frequência e essa taxa de gravidade. E que desde que a gente trabalhe dentro desse limite, isso indica para a gente que o setor de segurança do trabalho está fazendo um trabalho eficiente em prol da redução de acidentes do trabalho. Ok? Então vamos entender um pouquinho melhor essa taxa. Bom, quando a gente fala de taxa de frequência, pessoal, existe um parâmetro que é importantíssimo para quando você descobrir o resultado, você ver se sua taxa está muito boa, ruim ou péssima, ok? E da onde é tirado esse parâmetro? A Organização Internacional do Trabalho ela recomenda esses parâmetros que eu vou dizer embaixo, tá bom? Então são estipulados pela OIT. Se você fez o cálculozinho lá da taxa de frequência, identificou um resultado de até 20, sinal que o setor de ICMS, a empresa está indo muito bem com relação a acidentes do trabalho. Você fez o cálculo lá, achou que foi de 20,1 até 40, sua taxa de frequência está boa, legal. Fez o cálculo de 40,1 a 60, opa, já tem alguma coisa errada aí. Temos que melhorar as ações
né, de contingências aí para redução de acidentes do trabalho, tá? Então fica esse alerta aí. Fez o cálculo da taxa de frequência, passou de 40, opa, vai ter que intensificar aí os treinamentos, as campanhas, fazer ações aí para redução de acidentes, tá bom, pessoal? E acima de 60 quer dizer que tá péssimo, tá? Então aí sinal vermelho aí pra gente atuar de forma mais concisa, ok? Bom, a NBR 14280 define a taxa de gravidade como sendo o tempo computado por milhões de horas homem de exposição ao risco em determinado período de tempo. Traduzindo, isso significa que pela taxa de gravidade é possível determinar quantos dias de trabalho foram perdidos em decorrência de afastamentos do trabalho, incapacidade permanente ou morte para cada 1 milhão de horas de trabalho realizadas em uma empresa em determinado período. Ou seja, esse dado determina quanto tempo de trabalho uma empresa perde em função dos acidentes em um determinado período, que pode ser de um mês, por exemplo. Então aqui já entra a taxa de gravidade, né, gente? E só existe taxa de gravidade a partir do momento que um dos acidentes tenha tido afastamento, ok? Se não houve afastamento nos acidentes referente àquele período, você vai ter apenas taxa de frequência e sua taxa de gravidade vai ser zero, ok? Entendido até aqui? Então vamos prosseguir. Essa aqui é a fórmula da taxa de gravidade. Ela é um pouquinho mais complicada de se entender, tá? Porém, não tem nenhum mistério. Com muita atenção aí a gente consegue perceber e aprender direitinho. Então, qual que é a fórmula? G é igual. G é o que nós queremos descobrir, tá? A taxa de gravidade. É igual a T vezes 1 milhão dividido por H. T nada mais é que o tempo computado. E o que é o tempo computado? Nada mais é que os dias perdidos mais os dias debitados, que nós vamos entender um pouquinho mais para frente, tá? Então, T é o tempo computado vezes 1 milhão e você divide pelo H, que é horas homens de exposição ao risco. Simples, né, pessoal? A gente vai mostrar alguns exemplos para ficar mais claro aí, tá bom? Porém, nós temos que entender o que é esse tempo computado, tá? Então, pega uma caneta, pega um lápis, anota num papel aí, porque essa definição ela é extremamente importante. Tempo computado, o que é? É o tempo contado em dias perdidos pelos acidentados com incapacidade temporária total, mais os dias debitados pelos acidentados, vítimas de morte ou incapacidade permanente total ou parcial. Bom, então como eu disse, o tempo computado nada mais é que os dias perdidos mais os dias debitados. E o que é dias perdidos? Vamos lá. São dias corridos de afastamento do trabalho, em virtude de lesão pessoal, excetuados o dia do acidente e o dia de volta ao trabalho. Então vamos supor que aconteceu um acidente do trabalho, onde esse funcionário ele ficou 10 dias afastado do trabalho. Então dias perdidos é igual a 10, tá? Para a hora que você for fazer o cálculo da taxa de gravidade, tá bom? Entendido? Então, dias perdidos nada mais é que a quantidade de dias que o funcionário ficou afastado do trabalho, ok? E dias debitados, o que é isso? São os dias que se debitam
por incapacidade permanente ou morte para o cálculo de tempo computado. Opa, não ficou claro. O que é isso? Bom, quando vocês vão lá na NBR 14280, que eu falei para vocês darem uma olhada, existe uma tabela lá nessa NBR que ela diz o seguinte: o quantos dias vão ser debitados em caso de morte, em caso de perda de um dedo, em caso de perda do membro superior, de um membro inferior. Tudo isso nessa planilha a gente tem bem informado lá, tá? Que é essa planilhazinha aqui. Então reparem lá, no caso de morte, primeira linha, quantos dias debitados? Está lá, ó, 6.000, certo? Incapacidade total e permanente, caso isso aconteça, quantos dias debitados? Está lá, ó, 6.000. Perda da visão de um olho, 6.000 dias debitados também. Entendido até aqui, pessoal? Então essa planilha ela diz pra gente o quanto de dias debitado você vai levar em consideração com relação à natureza do acidente. Tá bom? Bem simples. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o quantos dias o colaborador ficou afastado e somar com quantos dias debitados olhando aí nessa planilha, certo? Bem simples aí, bem tranquilo. Bom, também existe um parâmetro para a taxa de gravidade, tá? Como saber se ela está boa, se ela está ruim, se ela está muito ruim, né? Óbvio que o perfeito é que essa taxa sempre esteja zero, né? Que vai indicar para a gente que não houve acidente com afastamento. Porém, caso aconteça, segundo a Organização Internacional do Trabalho, ela dá esse parâmetro aqui dá pra gente. Olha só. Se você fez o cálculo e achou até 500, quer dizer que a sua taxa de gravidade está muito boa. De 500,01 a 1.000, quer dizer que sua taxa está boa. De 1.000,01 a 2.000, sua taxa está regular. E acima de 2.000, sua taxa está péssima, tá? Então fiquem atentos aí com esse parâmetro, ele é importantíssimo para a hora que você achar o resultado lá do seu cálculo, ok? Vamos prosseguir então.